E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos hoje falar sobre um exercício de balanço de massa que tem uma grande aplicação nas indústrias, principalmente na hora quando a gente faz mistura. Então vamos lá ver. Bom, aqui eu tenho um exercício bem típico. Ele fala assim: duas correntes escoam, né? Vão até um tanque de 400 galões. Mas o que é isso? Quando a gente fala de corrente, são entradas com composição bem definidas de compostos químicos. E eles podem reagir ou não entre si. No nosso exercício aqui, eles não somente se misturam ou se reagem. E o que é galão? Galão é uma unidade americana de volume, que vale 3,78 litros. É muito comum quando a gente vai comprar tinta, o pessoal fala, você quer um galão de tinta, tal? Daí, o que é um galão? Você está levando quase 3,8 litros de tinta, tá? Mas nesse caso aí, a gente pode converter o nosso tanque para litros se a gente quiser. E a gente vai fazer isso em breve. A mistura da corrente, da primeira corrente, tem 20% de massa de etanol. Então, essa porcentagem não está em volume, está em massa de etanol. E 80%, né, que é o falta por 100, é de hexano. E ele já fala que a densidade da mistura é 0,694 gramas por centímetro cúbico. Então, ele já tem uma densidade dessa mistura. E a segunda contém 60% de etanol e 40% de hexano. E a mistura, né, já com uma composição é diferente, a densidade é um pouquinho diferente. É 0,746 gramas por centímetro cúbico. Após o enchimento do tanque, que leva 35 minutos para encher esse tanque, uma análise do seu conteúdo indica que a mistura tem 25% em massa de etanol e 75% em massa de hexano. Então, ou seja, as duas correntes foram entrando material lá dentro, chegou um momento, 35 minutos, parou, é o suficiente que eles queriam ali para encher o tanque, né, os 400 galões, para fazer algum outro processo. Daí que se pergunta, deseja-se estimar a densidade da mistura final. E as vazões de massa, então a gente chama vazões mássicas e volumétricas. Se eu quero saber a vazão do meu material em quilogramas por minuto, por exemplo, e depois eu quero saber em litros por minuto, das duas alimentações, porque são as duas correntes de entrada. Item A, desenhe e rotule o fluxograma do processo de mistura e faça uma análise de graus de liberdade. Já explica cada um. Execute os cálculos e indique o que você assumiu. Bom, então vamos lá. O que é possível a gente fazer? É possível a gente começar a fazer um desenho. Então, olha só. Eu coloquei que a massa inicial da corrente que está entrando, eu não sei qual é, tá? Quando eu escrevo esse M, coloco um pontinho em cima, quer dizer que essa massa está por unidade de tempo, então ela é taxa, tá? Eu posso chamar ela de vazão, tá? Mas eu não sei qual é. Eu sei que ela tem 20% de etanol, eu sei que ela tem 80% de hexano, e eu sei a densidade da minha mistura. Mesma coisa com a corrente 2. Eu não sei a massa dela, sei uma porcentagem de etanol, sei a porcentagem de hexano, sei a mistura. Tenho os 400 galões, já fiz a pontinha para litros, né? O 3,78 litros cada galão, ou seja, tem 1.520 litros aqui. Meu tanque enche em 35 minutos, eu tenho 25% de etanol e 75% de hexano. Qual é a densidade dessa minha mistura? Bom, não sei. Então, o que é grau de liberdade? O grau de liberdade é a próxima etapa. É analisar quantos fatos eu tenho desconhecidos. Então, eu tenho desconhecido o fluxo, né, a massa, a vazão mássica da primeira corrente, da segunda corrente e a densidade da mistura. Então, são três dados desconhecidos. Para eu conseguir ter uma solução a essa questão, eu tenho que ter os dados entre desconhecidos e dados conhecidos tem que ser igual a zero, o grau de liberdade. Caso o meu número fica faltando algum número, né, fica positivo, essa solução é impossível de resolver, porque uma variável vai depender da outra, né? Vamos ver, o que eu tenho? Eu tenho um balanço de massa independente do hexano, um balanço de massa independente do etanol. Eu tenho uma especificação que é o tamanho do tanque. Bom, eu tenho três variáveis conhecidas que me ajudam na resolução do exercício. Então, como eu tenho três dados que eu não conheço, 3 menos 3, grau de liberdade 0. Logo, eu consigo resolver essa equação. É possível uma resolução desse sistema. Bom, então já a análise de liberdade já está feita. O fluxograma já está desenhado, como a gente acabou de ver agora aqui anteriormente. Bom, agora é só fazer contas. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai estimar a densidade da nossa mistura. Então, olha lá. Primeira mistura. Eu tenho 20% de etanol, 0,2E, o E seria o etanol, mais 0,8H. E essa mistura aqui dá 0,694. Mistura 2, eu tenho 0,6E, 0,4H, deu 0,746.
Lembra que a gente tinha que assumir alguma coisa? Eu vou assumir que a densidade tem um comportamento linear, tá? Misturas entre os materiais têm um comportamento linear. Não é verdadeiro isso para todo material, tá? Mas eu vou considerar que sim, que esse comportamento seja linear. Bom, então é possível fazer uma resolução e eu montar um sisteminha matemático, aonde que o valor do etanol seria 3,47 menos 4H. Se eu pegar agora o valor da minha mistura final, que seja 60% etanol e 40% de hexano, não, desculpa, isso aqui é mistura 2, eu consigo achar uma parte aqui na resolução aonde eu consigo achar o H. Quem que é o H? A densidade do hexano. Então eu posso substituir esse valor que eu acabei de achar do primeiro sisteminha, da primeira mistura, substituo na segunda equaçãozinha e eu resolvo a densidade do hexano. Então a densidade do hexano é 0,667. Poderia ter olhado uma tabela, né? Então, mas eu quis calcular com meus dados que eu tenho aqui. Ok. Então eu já sei a densidade do hexano. Agora, vou fazer a mesma coisa para o etanol. Se eu já sei a densidade do hexano, basta substituir os valores do hexano na formulinha, por exemplo, pode ser a segunda mesmo ou a primeira, tanto faz. Eu optei por fazer pela segunda mistura e aí eu tenho o valor da densidade do etanol. Bom, já sei a densidade do etanol e já sei a densidade do hexano. Bom, agora basta calcular a última densidade. A última densidade eu tenho 25% de etanol e 75% de hexano. Então, é só substituir os valores e eu vou calcular. A densidade da minha mistura é 0,70 gramas por centímetro cúbico. Detalhe, estou supondo que a minha densidade tem um comportamento linear, tá? E de bônus, isso dá para ser feito no Excel, porque uma vez que você tem um sisteminha com 2 pontos, você pode criar uma curva, tá? Então, se você for no Excel e criar essa curva, você vai ter exatamente esse parâmetro, você vai ter uma equação de reta, onde você tem a densidade da sua mistura versus a sua porcentagem. Inclusive, esse gráfico aqui, ele está com os dados bem propositais aqui, tá? Os pontos, depois para quem quiser estudar depois vai se tocar do que eu estou falando. E você pode achar, então, o Y aqui seria a densidade, o X aqui é a porcentagem de etanol. Poderia ter feito por hexano também, tanto faz. E o interessante aqui desse aspecto, que eu tenho um gráfico que fica muito mais rápido de estimar, e eu posso fazer isso aqui no Excel, posso fazer uma equação chamada previsão, em outro momento, em outro vídeo eu posso mostrar como se faz isso, e aí você joga um valor, por exemplo, porcentagem de etanol, te dá a densidade, ou ao contrário, se tem a densidade, você acha a porcentagem de etanol. Bom, uma vez tendo isso aí, eu vou então, completando aqui a densidade da minha mistura, eu já sei, né? Então, eu já sei o cálculo de liberdade, já o grau de liberdade já sei, já desenho o fluxograma e já sei a densidade da minha mistura. Então, qual que é a massa do meu tanque? Bom, eu tinha 1.512 litros, se a minha mistura tem 0,7 a densidade dela, então a minha massa do tanque é 1.058 quilos. Opa, agora já não tem mais volume do tanque, eu tenho massa do tanque. E aí, uma vez que eu conheço a massa, essa aqui seria a massa total, seria a M3 aqui talvez, né? Seria a massa total do meu sistema. E é possível agora estimar a M1 e a M2 fazendo esse comportamento aqui. Então, vamos fazer essa conta. Bom, para o balanço do etanol, agora a gente vai fazer um balanço de massa independente, ou seja, só etanol, só hexano. Então, vamos lá. O etanol, eu tinha aqui 20% de etanol na primeira mistura. Eu tenho 60% de etanol na segunda mistura e tenho 25% de etanol na terceira mistura. Então, eu vou chamar aqui, ó, eu tenho 20% de etanol na primeira, mais 60% de etanol na segunda corrente, e 25% na M3, que seria o total. E eu, como eu já quero medir com taxa, então eu já vou dividir isso aqui por 35. Então, a minha resposta aqui já vai ser em taxa, ou seja, vai ser M com esse pontinho aqui. Se eu tirar o 35 daqui, daí eu não preciso escrever esse pontinho aqui, porque tem uma tá em taxa, tá? Então, eu executo a conta, eu vou ter um sisteminha. M1 é igual a 37,78 menos 3M2. Ok, tem duas incógnitas, não consigo resolver. Vou fazer a mesma coisa para o hexano. Tem 80% ao contrário, né? 80% M1, 40% M2, 75% M3. Só que agora eu vou substituir meu M1 aqui por esse valor aqui. Consigo resolver, acho meu M2. Ok, achei o M2. Se eu sei meu M2, bom, aí é só voltar na continha, na primeira, por exemplo, você acha o M1. E o M3 era fácil de achar, né? O M3, né? A taxa do M3 seria a massa do tanque, né? Que é o 1058 dividido por 35,
que dá o 30,22. E aí você poderia também, como aplicando a lei da conservação da massa de Lavoisier, se você conhecesse a massa de M2, você podia fazer o 30,22 menos 3,77 sem achar esse valor também, sem ter que substituir aqui. Bom, então eu já sei os valores da taxa mássica, tá? Então se eu vier agora aqui para a minha equaçãozinha, eu tenho aqui a minha taxa, né, 26,45 que eu achei, sei a minha mistura, quanto que é a densidade da mistura, então é muito simples. A vazão volumétrica é a massa, é a vazão, né, mássica que eu tenho, dividido pela densidade, porque isso nada mais é do que densidade, não é massa ou volume. Então, se eu jogar o volume para cá, a densidade para cá, fiz uma troca, eu consigo achar 38,11 litros por minuto. E no segundo caso, vou ter 5,06 litros por minuto. Bom, é um exercício simples, mas olha só, muito rico, né? Porque veja, você pode, a partir de uma situação muito simples, por exemplo, sabendo a densidade da sua mistura final, sabendo as densidades de cada uma das suas correntes, você pode, sem ter, por exemplo, sem muito recurso, saber controlar a vazão do seu sistema. Ou você pode fazer diferente. Você pode controlar a vazão do seu sistema para determinar qual a densidade você quer no final, ou a composição que você quer no final. Eu acho que esse exercício aqui vale a pena rever várias vezes para estudar e ficar bem claro na sua mente. Um engenheiro, um químico, ele precisa muito ter essa noção desse conceito de balanço de massa. Bom, espero ter ajudado a todos. Abraços e até mais.